Oi, aqui é a Isa. Se você começou a se anular após a maternidade, se você perdeu seu propósito, não está se reconhecendo mais como mulher, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou compartilhar a minha história e vou te ajudar a encontrar um sentido aí para sua vida, começar a entender qual que é o seu propósito. Hoje eu tenho duas filhas, eu tenho a Maria Luísa, que tem 5 anos, e a Maria Clara, de 1 ano. E o nascimento das duas foram experiências totalmente diferentes após o nascimento. A Maria Luísa, que é mais velha, de 5 anos, eu me anulei bastante, assim, após o nascimento dela. Eu já não fazia unha, eu me cuidava, não arrumava cabelo, até porque não podia colocar uma química, né, no cabelo, não fazia sobrancelha, não tinha mais aquela rotina, aquele hábito de ir para um salão de beleza e me arrumar. E nisso eu fui perdendo a vaidade, usava as roupas que eram mais fáceis de amamentar e às vezes nem combinavam mais com o meu estilo. E ali eu já não sabia mais quem eu era, já não fazia mais sentido pra mim a pessoa que eu era antes dela nascer. E eu ficava me perguntando, meu Deus, quando que eu vou ter a minha vida de volta? E assim, eu amo muito minha filha, né, amava demais, mas mesmo assim eu não tava vendo tanta beleza mais naquele período. Eu sempre quis ser mãe, mas eu sentia assim, poxa, é muito mais difícil do que eu imaginei. E eu ficava com essa preocupação de quanto que esse processo ia terminar, porque acaba que era um trabalho rotineiro, né, ficar em casa cuidando dela, da casa, e eu só pensava quando que isso vai terminar, é um ciclo sem fim. Eu não via beleza naquela rotina com ela. Na minha cabeça, eu tinha que voltar a trabalhar de todo jeito, eu não via outra saída. Eu achava que ficar em casa cuidando do bebê, que assim, era totalmente errado, né, uma mulher jovem ficar só em casa, cuidando da criança, que era um problema. Pensava que o correto era ir trabalhar, até porque eu fiz faculdade, tinha que pagar meu FIES, sempre aquela vida corrida, né? Então, assim, eu me deparei com essa situação e com essa mentalidade de que tinha que sair para trabalhar e tinha que deixar ela. Todas as mulheres faziam isso, né? Todas as mulheres, né? Entre aspas, mas era o meu pensamento da época. Aí eu ficava pensando que era um atraso de vida, né? Ficar em casa e não sair para trabalhar. E além disso tudo, eu também pensava assim, nossa, minha mãe é até mais preocupada que eu, né, para cuidar dela, então assim, minha mãe deve estar cuidando até melhor do que eu. Pensava assim, que ela ia acabar se acostumando e não iria sentir minha falta. Nessa época eu não estava trabalhando fora, então eu pensava que eu ia me reencontrar novamente quando eu voltasse a trabalhar, voltasse a ver gente. E assim, voltei a trabalhar, ela tinha 8 meses. Nessa época, eu até não vou negar que socializar e outras pessoas me fizeram bem, né? Fizeram bem em partes. Só que o que acontece? Aí eu me deparei com a jornada dupla de trabalhar fora, ter que chegar em casa, cuidar da bebê e da casa, né? Posso dizer até que é uma jornada tripla, quase. Então eu me deparei com essa jornada e que não é nada fácil, é muito cansativo. É uma jornada que a gente se culpa por não estar com a nossa bebezinha, né, com a minha bebê, todos os dias era uma tortura ter que me despedir dela. Então foi um período assim muito difícil, deixar ela todos os dias, minha mãe olhava ela para eu poder trabalhar. Graças a Deus estava em boas mãos, mas era uma preocupação muito grande de deixá-la ir trabalhar, ficar o dia todo fora, e aí chegava em casa, aquela correria de cuidar de casa e cuidar de criança. Então, gente, esse é o meu primeiro relato aí do primeiro nascimento, né, da primeira filha. Vocês conseguem perceber algumas falhas que eu tive aí nesse processo? Deixem nos comentários o que vocês acharam do meu pensamento na época, se vocês compartilham das mesmas ideias ou se vocês pensam totalmente diferente. Vou contar para vocês o relato do segundo nascimento, né, da minha segunda filha, da Maria Clara, como é que foi completamente diferente, porque foi aí que eu comecei e compreender um pouco mais do meu propósito. Então já vou se inscrevendo no canal para vocês não perderem nenhum vídeo, porque todos os vídeos aqui do canal vão te ajudar aí no seu propósito, na sua maternidade e no seu casamento. Então fica aqui comigo. No dia de ganhar Maria Clara, adivinha qual que era o meu maior medo? Eu fiquei com medo de morrer e deixar Maria Luísa sozinha, sem mãe, sendo criada por outras pessoas. E esse medo já vinha me tomando, né, antes do dia, mas no dia aquilo me deu um desespero. Eu fui pra maternidade chorando, entrei no carro chorando, cheguei lá. Chegando lá eu já fui me acalmando, sabe? Fui vendo outras pessoas, já não fiquei
fiquei tentando mudar o pensamento, né? Pensando coisas boas para a chegada dela. Mas na hora que eu despedi da Maria Luísa em casa, nossa, aquilo ali me deu um desespero, aquele medo assim, oh meu Deus, será que é a última vez que eu tô vendo a minha filha? Pra que eu fui inventar a moda de ter outra filha? Sentimento de deixar ela pra trás, de dela ficar sem mãe, aquele negócio começou a me incomodar. Não sei como eu falei, cheguei na maternidade, já fui tentando me acalmar, já não fiquei nesse desespero todo, mas a mente da gente sempre com aquela preocupaçãozinha, né, até dar tudo certo. E foi aí que eu tive a minha segunda cesárea, correu tudo bem, graças a Deus, nenhum contratempo, e vocês podem ver, tô viva, tô aqui para poder contar a história. E na época eu trabalhava CLT, tive ela, e aí eu iria ter meus 4 meses de licença maternidade, emendar mais 1 mês de férias, tudo certo. Só que nesse período, a bebê tão pequena, eu já sofria pensando no dia que eu ia ter que voltar a trabalhar e deixar ela. Então, nesse período, eu já cogitei abandonar o meu trabalho. Só que aí, conversando com o meu chefe nesse período, a gente negociou um home office ali no primeiro mês, eu falei, então vou voltar e a gente vai vendo como é que vai ser a adaptação. Só que no que eu voltei, deu tudo errado o home office, não aconteceu, só fiquei o primeiro dia e depois já tive que trabalhar todos os dias, e eu trabalhava o dia inteiro. Então acabou que a Maria Clara não estava pegando mamadeira, não estava comendo direito, todos os dias na hora do almoço eu tinha que passar em casa para amamentar, estava sendo um desgaste grande, além dela estar ficando com fome e com saudade. Ela me via e ficava assim, quando eu chegava na hora do almoço, ela me via, ela ficava... Gente, aquilo me doía de tal forma, foi período muito sofrido, foi muito difícil para mim. Deixar ela, eu falava, não preciso disso. É claro que trabalhar faz falta, né, pra gente, gostava de onde eu trabalhava, não vou falar que o dinheiro não vai fazer falta, né, porque a gente é acostumado, né, ter nosso dinheiro, comprar nossas coisas, faz falta, sim. Mas graças a Deus o Denis, meu marido, né, pra quem não conhece, me deu todo o suporte e deixou eu tomar a decisão, me deu um apoio nesse momento. E ele falou que, né, tomaria conta aí das despesas para eu ficar tranquilo, que deixou a decisão na minha mão. Ele nem mandou eu sair, nem mandou eu trabalhar. Ele deixou eu decidir e eu acredito que ele também achou que foi a melhor decisão no momento, né? Não podia deixar ela desamparada. Assim, só para deixar claro, eu gostava de onde eu trabalhava. Não foi uma decisão fácil, né? Abandonar o emprego para poder ficar tempo integral com a minha filha, cuidando da casa. Foi uma decisão difícil, mas no momento eu pesei o que era prioridade. Para mim, a prioridade era ver minha filha bem. Eu não coloquei ela no mundo para eu poder fazer ela sofrer, né, deixar ela passar fome, coisas que eu poderia fazer por ela. Eu não ia deixar ela nesse momento. Então essas coisas foram pesando na minha cabeça, e trabalho a gente pode arrumar outro, né? A gente é substituível, mas para um filho a gente não é. Mãe é única, né, para criança. E Deus já, como se diz, salvou minha vida ali no parto, né? Me permitiu viver para cuidar delas, sendo que eu estava tão desesperada, né, para poder cuidar da Maria Luísa também. E aí eu estava tendo essa oportunidade de ficar com as meninas, eu falei assim, é o certo a se fazer. Não tinha outra escolha naquele momento. Não faria sentido eu continuar trabalhando e vendo a Maria Clara naquela situação. Acaba que ficando em casa eu também teria mais contato com a Maria Luísa, seria mais presente na vida dela. E aí foi a decisão que eu tomei, graças a Deus, como eu falei, tive o apoio do meu marido. Sei que muitas mulheres não podem tomar essa decisão que eu tomei, porque tem que pagar, né, as contas básicas da casa, questão de sobrevivência. Entendo perfeitamente, não tô aqui, né, para julgar ninguém. Mas assim, para mim naquele momento foi a melhor decisão. Vocês já passaram por uma situação parecida com a minha? O que vocês decidiram, continuar trabalhando ou ficar em casa com a criança? Me fala aí pra gente poder trocar uma ideia, para eu poder conhecer vocês melhor. Já sei que vocês querem falar de propósito e eu já vou conectar uma coisa com a outra, vamos lá. Então nesse período que eu fiquei em casa, eu fiquei muito grata, agradecer a Deus todos os dias pela oportunidade de estar viva, pela oportunidade de estar ali com elas, ser presente na vida delas, por poder amamentar, estar com as meninas. Igual nesse período,
Quando tinha alguma coisa na escola da Malu, eu podia participar. Então, assim, foi um momento de presença mesmo na vida delas. E eu vi como que isso faz toda a diferença na criação, né, na alegria delas, essa presença da mãe. Eu era muito grata por isso, muito grata por poder cuidar da minha casa, ter mais tempo, né, dentro de casa. Mesmo sabendo que a gente arruma a casa e a casa não para limpa, né? Porque quando tem criança, você arruma, bagunça, arruma de novo. Mas até isso eu agradecia, porque graças a Deus eu tenho casa, graças a Deus as meninas estão bagunçando, elas têm saúde, elas não estão nas telas. Então é isso, elas estão vivendo, tendo novas experiências, isso tudo é maravilhoso. A gente tem que aprender a agradecer e ver o mundo com uma outra lente, né? Sob uma nova perspectiva. Totalmente diferente de quando a Maria Luísa nasceu. Eu já comecei a enxergar o mundo bem diferente. A gente precisa trocar a nossa lente da reclamação pela da gratidão. Porque esse é um trabalho muito bonito. Criar filhos é criar seres humanos para o mundo. São seres humanos aí que vão para a rua, vão trabalhar, vão conviver com outros. Minhas filhas vão ser futuras esposas, né? De repente. Então, assim, eu tenho um papel fundamental na criação delas, em torná-las cidadãs, pessoas de bem. É um trabalho, assim, importantíssimo a maternidade, e a gente poder acompanhar, assim, de pertinho é maravilhoso, é muito bom, e a gente tem que enxergar valor nisso. Hoje eu tenho 2 filhas lindas para cuidar, cuido com amor, cuido com carinho, dedicação, porque o que muitas pessoas enxergam filho como peso, mas não é. Deus nos chamou para ser mãe, é uma vocação que Ele nos deu. E a gente tem que honrar essa vocação. Não são todas as mulheres que podem ser mães. E muitas gostariam. A gente tem que agradecer essa oportunidade. Porque os filhos são herança do Senhor. E a gente tem que agradecer, cuidar e amar essas crianças. E formá-los para serem cidadãos de bem. Fazerem bem aí para o mundo, né, para a sociedade como um todo. Importante também a gente começar a entender que os filhos não atrapalham a gente de fazer as coisas. Às vezes são as outras coisas que nos atrapalham de cuidar dos nossos filhos. Porque a partir do momento que o filho é a prioridade, não são eles que atrapalham. É o resto do mundo, o resto das coisas que te atrapalham de cuidar deles. Então, troca essa lente, muda essa visão do mundo, troca essa lente da reclamação pela da gratidão e a forma de enxergar a sua criança, a forma de enxergar o mundo. Se o seu filho é prioridade, como que ele está te atrapalhando? É o resto das coisas que está te atrapalhando de cuidar do seu filho. E aí você vai conseguindo conciliar melhor o serviço de casa, o seu trabalho. Tá vendo como que eu mudei o meu olhar? Onde eu só enxergava a rotina, hoje eu vejo beleza, vejo propósito, vejo sentido. Eu sinto que é o meu lugar. Hoje eu vou no salão de beleza, né? Desde que a Maria Clara nasceu, fez 1 mês, eu já voltei a frequentar, a fazer minhas unhas, minha sobrancelha, voltei a me cuidar. Faço atividade física também, né? Desde que ela fez 1 mês eu já voltei a caminhar, correr. Agora eu treino em casa mesmo, musculação, faço as atividades de cardio com elas em casa. Eu tenho meus pesos, tenho uma pessoa que me passa os treinos e eu pratico minha atividade física. Tô bem, tô com o corpo saudável. Então hoje eu tenho uma vida que eu me sinto bem, me sinto feliz. Não tô aqui para poder romantizar, porque nem tudo são flores, não é fácil. Mas o que é fácil nessa vida? Não é porque faz sentido pra gente, porque a gente tá no lugar certo, que vai ser 1000 maravilhas. Qualquer coisa que a gente decide fazer na vida vão ter seus desafios. Vocês conseguem enxergar aí qual que é o meu propósito, eu contando para vocês essa história? No dia que eu tava preocupada se eu iria morrer, no dia que Maria Clara ia nascer, vocês acham que eu fiquei pensando, meu Deus, vou deixar a empresa na mão? Nossa, meus bens materiais que eu tenho na terra. Nossa, minha série da Netflix que eu não terminei de assistir. Vocês acham que essa era a preocupação? Vocês sabem que não era. Minha preocupação era deixar minha filha, deixar meu marido, minha família. E a preocupação das filhas, porque a gente pensa quem que vai criar, né? No caso era Maria Luísa, né? Que já tinha nascido. Quem que vai criar, como é que vai ser? Porque a gente quer dar a educação do nosso jeito. E isso já me preocupava muito. Então, dessa forma, já consigo pesar, já consigo sentir
Qual que é o propósito da minha vida? Qual que é o problema de ficar em casa, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar das crianças? Qual que é o problema? Se você estivesse prestes a morrer hoje, qual seria o seu maior medo? Qual seria a sua maior preocupação? Pensa bem, porque a sua resposta é que vai te direcionar para qual que é o seu propósito aqui na Terra, qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado. Você é a pessoa mais importante de quem? Pensa bem, se você estivesse prestes a morrer, o que mais importante você deixou de fazer, você estaria deixando para trás? Principalmente quando são crianças, né, que dependem tanto da gente ali o tempo inteiro. Espero que com a minha história, com esses questionamentos, eu tenha te ajudado na sua busca. Forte abraço e tchau!